Nessa palestra, vamos examinar aqueles pequenos mensageiros químicos em nosso corpo chamados hormônios. Às vezes, um desequilíbrio hormonal é o elemento que falta. Link, já ouvi pessoas me dizendo, né? Mas Bárbara, estou indo para a cama cedo, estou bebendo toda a minha água, estou me exercitando todos os dias, estou seguindo uma dieta baseada em plantas. Eles estão marcando todas as caixas e então quando eu investigo descubro que eles têm um desequilíbrio hormonal. Então o que vou fazer hoje é começar passando por alguns dos sintomas de um desequilíbrio hormonal. Depois vamos ver como funciona o ciclo mensal. Então o que o desregula? E vamos terminar olhando o que o traz de volta para equilíbrio, porque o corpo está sempre tentando conseguir um equilíbrio correto. Você só precisa dar as condições certas a ele. E como é que fica no caso de uma mulher? Alguns dos sintomas de uma mulher com desequilíbrio hormonal são menstruações precoces, normalmente entre 16 a 18 anos, mas raramente se ouve isso hoje em dia. Obviamente, há sempre algumas exceções à regra, mas, no geral, a média do início da menstruação tradicionalmente era em torno de 16. Hoje, meninas estão tendo suas menstruações aos 9 anos de idade. Se elas começam a menstruar aos 9, começam a desenvolver seios aos 8. Isso é muito jovem. Por que isso acontece? Onde está o nosso porquê? A terceira lei de Newton afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Em outras palavras, sempre há uma causa. Vamos olhar para isso. Amanhã. Outro sintoma de um desequilíbrio hormonal são períodos muito intensos, períodos muito dolorosos, também tensão pré-menstrual. Quantas mulheres e homens acham que isso é normal? Tenho boas notícias hoje. Não é, e vamos ver como isso pode ser remediado. Além disso, miomas no útero, cistos nos ovários, síndrome do ovário policístico, pólipos no útero, pólipos cervicais, cânceres cervicais, nódulos nos seios, tecido fibroso na mama, câncer de mama, câncer uterino. Estes podem todos ser sintomas de um desequilíbrio hormonal, também depressão. Podem ser um sintoma, problemas na tireoide, também doenças cardíacas. Estes são alguns dos sintomas, provavelmente os principais sintomas de alguém que tem um desequilíbrio hormonal, uma mulher. E quanto a um homem? Com o homem, baixa contagem de esperma pode ser um sintoma. Também a incapacidade de manter uma ereção, é chamado de DP, disfunção peniana. Os números atuais na Austrália são 50% dos homens com mais de 40 anos estão lutando contra isso. Também problemas de próstata. Problemas de próstata são resultado de um desequilíbrio hormonal. Bem, novamente, há outros fatores que entram em jogo, como você verá, mas é uma das principais causas. Muito do hormônio feminino pode fazer um homem ser afeminado e muito do hormônio masculino pode fazer uma mulher ser masculina. Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas na Austrália você quase não pode falar sobre isso, mas estou apenas dando a ciência hoje. Então, o que vamos fazer hoje é dar uma olhada em como os hormônios são, ou como eles são feitos. Vamos dar uma olhada em como o ciclo mensal funciona. Observe como os hormônios sexuais são feitos a partir do colesterol, um lipídio muito importante no corpo. Do colesterol, o corpo faz pregnenolona. Da pregnenolona, o corpo faz progesterona. A progesterona é um hormônio-chave, porque a partir da progesterona é feito o estrogênio, a partir da progesterona é feito a testosterona, e a partir da progesterona são feitos os hormônios adrenais. Vamos observar o ciclo de 21 dias. O ciclo de 27 dias, devo dizer, ciclo de 27 ou 28 dias. Vamos olhar para isso como uma dança, porque é como uma dança. Diferentes participantes entram no palco em diferentes momentos do mês e o estrogênio vai estar vestindo uma roupa vermelha e o papel do estrogênio é o de proliferador celular. Proliferador celular, basicamente, significa que causa um crescimento massivo de células. E é o estrogênio que faz a jovem magra desenvolver-se em uma bela mulher com formas. Mas se o estrogênio permanece alto, a bela mulher com formas pode perder a forma de outra maneira. Progesterona é a outra participante na nossa dança dos hormônios hoje, e a progesterona vai estar vestindo uma roupa verde. O papel da progesterona é o de um hormônio da felicidade. É um dos seus... Tem alguns papéis, como veremos, mas é frequentemente chamado de hormônio da felicidade por causa de sua capacidade de elevar o humor. Temos um ditado na Austrália, talvez vocês tenham aqui, é chamado esposa feliz, vida feliz. Está certo? Eu gostaria de dizer esposa feliz, lar feliz. Muitas casas estão
tem um lar infeliz, porque a mulher tem um desequilíbrio hormonal e está com falta de progesterona. Então, vamos começar no dia 1 do ciclo mensal. No dia 1 do ciclo mensal, este é o dia em que a mulher começa a menstruar. Dia 1 do ciclo mensal, os níveis de estrogênio estão baixos. Dia 1 do ciclo mensal, os níveis de progesterona estão baixos. Então, ambos os hormônios estão nos bastidores naquela semana que uma mulher começa a menstruar. Mas ao final da menstruação, por volta do dia 7, os níveis de estrogênio começam a subir. Então, no dia 14, o estrogênio agora é o protagonista na dança dos hormônios. O que faremos agora é ir para o palco onde os hormônios se manifestam. E esta é a área reprodutiva do corpo de uma mulher. Este é o útero, este é o colo do útero, este é o canal de parto. Estas são as trompas de falópio ao lado. Então, uma em cada lado. Mas também na parte inferior das trompas de falópio, há os ovários. E os ovários estão conectados ao útero por um ligamento. Então, eles são os órgãos reprodutores do corpo de uma mulher. Neste período do mês, o estrogênio, com sua ação de proliferação celular, está causando um grande crescimento celular no revestimento do útero, desenvolvendo novamente. O ninho de sangue eu chamo. O tecido que reveste o útero é chamado de endométrio. O crescimento maciço de células também está acontecendo nos ovários, causando o desenvolvimento de óvulos. Uma forma de lubrificante também é liberada no canal de parto. Agora, por volta do dia 14 ou 15, um óvulo totalmente desenvolvido emerge dos ovários. E os pequenos filamentos na extremidade da tuba uterina basicamente capturam o óvulo. E ele se move para cima, para cima, para cima. As trompas de falópio estão sempre em movimento dessa forma, fazendo com que o óvulo suba. Agora, o buraco onde o óvulo emerge desenvolve uma bolha. E essa bolha é chamada de corpo lúteo. Escrevi isso em verde, porque o corpo lúteo é o principal local de produção de progesterona no corpo de uma mulher. Você consegue ver a importância de uma mulher ovular toda semana? Porque quando todo mês, quando uma mulher ovula todo mês, é quando o óvulo é liberado, o corpo lúteo é formado. Então, quando o corpo lúteo é formado todo mês, então, os níveis de progesterona são mantidos, e isso é muito importante para manter o humor e também para equilibrar todos os outros hormônios. Então, vamos voltar ao nosso ciclo mensal. Assim, em dia 14, com o desenvolvimento do corpo lúteo, temos um aumento nos níveis de progesterona. E porque temos nosso óvulo, temos nosso ninho de sangue e temos nosso lubrificante, o estrogênio recebeu a mensagem e pode ir para os bastidores agora. Então, que efeito tem o aumento da progesterona? A progesterona tem um efeito de amadurecimento no revestimento do útero, dando os toques finais no útero. A progesterona também eleva o humor da mulher nesta época do mês, a ponto de aumentar seu desejo sexual neste período. Mas a progesterona tem outro efeito, e vou desenhá-lo aqui. Aqui está o colo do útero. De lado, parece assim, este portão de entrada para o útero. De cima para baixo, parece uma pequena almofada, então é uma pequena almofada macia, com um meio, e esse meio contém um tampão de muco. Mas nesta altura do mês, com o aumento da progesterona, os lábios ficam um pouco mais apertados. O tampão de muco se solta e uma forma especial de lubrificante é produzido ao redor do colo do útero, e esse lubrificante é projetado especificamente para facilitar a entrada do esperma no útero. Então, você pode ver que o cenário está preparado para a entrada do homem. O esperma é a menor célula no corpo humano e com cada ejaculação, entre 200 e 500 milhões de espermatozoides são liberados. Mas, às vezes, até metade disso sai. Então, estamos reduzidos à metade e se o espermatozoide encontrar este colo do útero, é muito difícil entrar. Se o espermatozoide encontrar este colo do útero, o lubrificante literalmente lança-os para dentro do útero e é uma longa jornada.
Esses espermatozoides têm uma longa jornada. Alguns deles seguem o caminho errado e basicamente morrem e são eliminados. Mas alguns seguem o caminho certo e, eles encontraram seu prêmio. Um dia vi uma fotografia de 15 espermatozoides tentando entrar em um único óvulo. Agora a superfície do óvulo tem dobras assim. E o que o espermatozoide precisa fazer é encaixar seu nariz em uma dessas junções. Isso não é fácil. E uma vez que ele conseguiu entrar, todas as outras dobras se fecham firmemente e um químico é liberado para matar qualquer outro esperma que possa tentar entrar. É incrível o que sabem agora sobre o corpo humano. Ocasionalmente, 2 espermatozoides entram no exato segundo. É quando os gêmeos compartilham a placenta. Então, o que acontece na gravidez? Os níveis hormonais mudam. A progesterona sobe 200%. Não costumamos dizer que quando uma mulher está grávida, ela está florescendo? Temos 3 tipos de estrogênio no corpo, mas apenas uma progesterona. O estradiol é chamado de E1. Estrona é chamada E2 e estriol é chamado E3. É o estradiol e a estrona que tem forte ação proliferativa das células, enquanto o estriol é frequentemente chamado de estrogênio delicado, um pouco mais suave, e são os níveis de estriol que aumentam na gravidez. Deixe-me contar algo sobre o esperma, porque acho que isso é importante saber e é interessante. O esperma tem uma propriedade imunossupressora. Então, quando o esperma entra no corpo de uma mulher, é um elemento estranho e o sistema imunológico da mulher irá atacar e eliminá-lo. Então, Deus colocou no esperma e, na verdade, ele adquire a propriedade imunossupressora quando passa pela glândula prostática de um homem. Então, quando a propriedade imunossupressora começa, é bem possível que o sistema imunológico possa ser abatido. Então, há um pequeno combate ali. E os espermatozoides não sobreviveriam se não tivessem essa ação imunossupressora. Consegue ver isso? Mas a boa notícia é que o corpo da mulher tem memória. Então, toda vez que o esperma do marido entra nela, seu sistema imunológico se levanta, vê familiaridade, é o marido, vamos ficar quietos. Mas você pode imaginar quão perigoso pode ser para uma mulher que tem múltiplos parceiros? E você também pode ver quão perigoso pode ser na área do sexo anal, pode realmente acabar com o sistema imunológico. Então, o que causa a interrupção? Antes de analisarmos o que causa a interrupção, se não há concepção, nenhuma gravidez, então por 2026 os níveis estão caindo, tanto de progesterona quanto de estrogênio, e quando ambos esses níveis caem, o suprimento de sangue para o útero é cortado, e quando o suprimento de sangue para o útero é cortado, então o sangue se desprende e estamos mais uma vez no primeiro dia do ciclo mensal. É assim que o ciclo deveria ser, mas infelizmente hoje muitos ciclos não se parecem com isso. Então, nossa pergunta de $1 milhão é por quê? Então vamos dar uma olhada no que desequilibra os hormônios. 1957, a primeira pílula anticoncepcional foi introduzida para as mulheres. Os anos 1960 são chamados de Revolução Sexual. As mulheres queriam poder ter relações sem ter bebês, e assim a pílula contraceptiva foi introduzida. O que é a pílula? As empresas farmacêuticas cultivam hectares e hectares de inhame selvagem mexicano. Em um laboratório, o produto químico vegetal que está no inhame selvagem mexicano é extraído e em um laboratório é convertido em progesterona. É chamado de progesterona porque tem uma estrutura molecular idêntica à progesterona que o corpo produz. Mas a empresa farmacêutica não pode patentear. Que isso? Você sabe que eles não podem patentear bicarbonato de sódio também. Então eles têm que mudá-lo, eles têm que criar algo, senão, então eles eles adicionam mais alguns átomos a esse progesterona e criam estrogênio sintético. Adicionam mais alguns átomos e criam um sintético progesterona. Veja, no início dos anos 1990, foi reconhecido que o estrogênio é um carcinógeno humano conhecido.
E a pílula, até então, era apenas estrogênio puro. Então, por lei, eles tiveram que adicionar um pouco de progesterona, mas é progesterona sintética. Então, realmente não ajuda muito, porque inibe a absorção de progesterona. Então, quando esses hormônios sintéticos que estão na pílula são ingeridos pelo corpo, deixe-me mostrar o que está acontecendo. Então, o hormônio número 1 deve ser a progesterona, o número 2 o estrogênio. Mês após mês, usando a pílula, o corpo agora pensa que está grávido, então não libera o óvulo. E se não libera o óvulo, nenhum corpo lúteo é formado, então semana após semana, mês após mês, o que está acontecendo com a progesterona? Está diminuindo. E mês após mês, com esse estrogênio sintético, para onde está indo o estrogênio? Temos um problema hoje, infelizmente muito comum, chamado dominância de estrogênio e deficiência de progesterona. E foi o Dr. John Lee que primeiro alertou sobre isso. Houve outros médicos e autores que também escreveram sobre isso. E ele mostra que agora temos dominância de estrogênio. Ferro como um estrogênio ao fogo e à água, bom servo, mau mestre. Em 2019, eu voltei para a Austrália. E quando eu dirigi até a nossa propriedade, estava tudo preto, muito preto. Acho que você ouviu falar sobre os incêndios. Devemos agradecer a Deus que não perdemos nenhum edifício. É por isso que eu digo que o fogo e a água são bons servos, mas são maus mestres. O mesmo acontece com o estrogênio. Agora, temos isso como mestre. Qual é o efeito que está tendo com sua ação proliferadora de células? Miomas no útero, cistos nos ovários, síndrome dos ovários policísticos, causando que o endométrio se espalhe por toda a parede abdominal. Isso é chamado de endometriose. Há 70 anos, havia algo como 100 casos no mundo todo. Hoje, há 10 milhões só nos... E você verá que tudo isso aumentou na época em que a pílula foi introduzida. Porque você pode ver como a pílula desregula os hormônios. E uma senhora de 25 anos me diz que ela acabou de ser diagnosticada com endometriose. Veja, quando o ninho de sangue se desfaz com a queda dos hormônios, esses pequenos bolsões sangram, mas não tem para onde ir. E elas sentem uma dor excruciante na época do período, porque todos esses pequenos bolsos não têm para onde ir e a dor vem disso. Essa senhora de 25 anos me disse que o médico falou que ela ficará bem quando passar pela menopausa. Hein? Mais 25 anos de dor e sofrimento? Ou a medicina pode oferecer diatermia, que é basicamente queimá-los. Mas se você não fechar a torneira, adivinhe, eles vão todos voltar. Você tem que encontrar a causa. Então, essa ação proliferadora de células causa crescimento nos órgãos reprodutivos do corpo, incluindo os seios, até o ponto de câncer de mama e também uterino. Câncer. Uma senhora veio e participou do nosso programa. Ela teve um nódulo no seio há 10 anos. Então, teve ambos os seios removidos e construíram 2 novos seios. Aqui estava ela no nosso retiro com câncer de mama nos novos seios. Se você não descobrir a causa, vai voltar. Isso é senso comum básico. Estamos agora entrando no senso comum. Veja como alternamos entre Bíblia, história, ciência e senso comum, porque Deus é o autor de todos eles e você verá que eles se unem. É assim que você pode determinar a verdade. Mas onde está Progesterona. aqui embaixo? Como é o humor da mulher na semana antes da menstruação? Cuidado, ela pode morder sua cabeça. Eu disse a uma senhora, você tem intenção pré-menstrual? Ela disse, não, eu só odeio meu marido por 1 semana todo mês. Ela entendeu. Quantas pessoas acham que é normal? Não é normal. Mas também, indo um pouco mais além, então a pessoa é diagnosticada com depressão. E, na verdade, revela-se apenas um desequilíbrio hormonal. Esta é a causa da depressão pós-parto. Esta é a causa da tensão pré-menstrual. Está bem ali. Uma escritora na Austrália afirma que a pílula causou o assassinato em massa, né, de milhões de mulheres. Então, a mulher está agora passando pela menopausa. Veja, foram os baby boomers que receberam primeiro, certo? Os baby boomers estão agora no final dos 50, 60 anos, alguns nos seus 70, estão passando pela menopausa. Como estão se saindo?
Eles têm ondas de calor. Alto estrogênio causa dilatação capilar, o sangue corre para a pele, o marido sabe porque todas as cobertas são jogadas fora no meio da noite e depois puxadas de novo. Uma senhora me disse: Bárbara, sou CEO de uma grande empresa. Estou no meio de uma reunião de diretoria e tenho uma onda de calor enorme e estou transpirando. Ela disse: eu não consigo lidar com isso. Então ela disse: fui ao médico e ele me deu terapia de reposição hormonal. Ela disse: pelo menos agora eu posso dar uma reunião sem esse calor. Eu entendo isso. Mas o que é terapia de reposição hormonal? São mais hormônios sintéticos enganando o corpo novamente para pensar que está grávido. Então, em vez de direcionar suas energias para a pele, direciona suas energias internamente. 6 anos depois, a mulher tem um nódulo no seio. Ela vai ao médico, é câncer de mama. Ele atira da TRH imediatamente. Por que ele faz isso? Ele sabe. Então você diz ao médico: por que você faz isso se sabe que pode causar câncer de mama? Aqui está a resposta dele. Ele disse: ela estava sofrendo e isso trouxe alívio para ela. Isso é verdade. E nem toda mulher terá câncer de mama. Isso é verdade. Mas é como jogar roleta russa. E se você disser à senhora: aqui está a sua escolha, câncer de mama ou ondas de calor, o que ela dirá? Ondas de calor. Vou pegar um leque de renda preta. Tivemos uma senhora na semana passada. Ela tinha seu leque de renda preta. Mas o que você vai ouvir hoje é uma terceira opção, que é que você pode equilibrar esses hormônios. A quantidade de mulheres que disseram que dentro de um mês de implementação deste programa de equilíbrio não estão mais tendo ondas de calor ou reduziram pela metade. Essa é a boa notícia. Algumas mulheres nunca tomaram a pílula, o TRH, e ainda assim têm um desequilíbrio hormonal evidente. O que faz com que um frango se desenvolva completamente em 5 semanas? Você já se perguntou? São os estimulantes de crescimento. É contra a lei dar estimulantes de crescimento em muitas áreas agora. Então, modificaram geneticamente o frango para produzir mais estrogênio para que cresça mais rápido. Se está no frango, está no ovo. E na Austrália, é contra a lei os pecuaristas darem estimulantes de crescimento ao gado. Mas a esposa de um pecuarista me disse: uma vez por mês estão batendo na nossa porta, oferecendo os estimulantes de crescimento. E dizem para parar com o estimulante aqui. Assim não é detectado no exame de sangue no matadouro. Assim, a carne e seus produtos são também outra fonte de desreguladores hormonais. Substâncias entrando no corpo humano. Número 3, porque encontrei algumas pessoas que são vegetarianas, nunca tomaram a pílula, a mais. O que faz o plástico ser macio? E quando eu tinha 16 anos, meu irmão tinha 18. E ele conseguiu seu primeiro carro. Era um Zephyr. E o painel de instrumentos, de segunda mão. O painel estava rachado, então ele colocou pele turquesa nele e uma vaquinha cuja cabeça ia para cima e para baixo. Isso é bem anos 60, não é? Você reparou que os painéis não racham mais? É porque eles têm uma substância química chamada nonilfenol. E nonilfenol mantém o plástico macio. Também existe bisfenol A, chamado BPA. Sim. O estrogênio contém um anel fenil e esse anel fenil é a chave que destranca a porta para levar o estrogênio ao local do receptor de estrogênio na célula. Então você pode ver que esses plásticos com seus fenis têm um efeito de estrogênio no corpo? Então, plásticos. Você pode obter plástico sem BPA. Sim. E você também pode... geralmente o plástico duro, você sabe, não dá para apertar. Portanto, garrafas de bebida devem ser de plástico duro, vidro ou de aço inoxidável. Plásticos também. Produtos químicos. E provavelmente um dos piores produtos químicos, e a razão pela qual é o pior, é porque para matar a planta, ele realmente tem um efeito nos hormônios da planta. Chama-se glifosato ou Roundup. O governo do Sri Lanka baniu o Roundup ou glifosato por causa da quantidade de agricultores de arroz que estavam morrendo e porque seus filhos estavam mostrando vestígios disso.
Sei que foi provavelmente há 2 anos, fez manchetes em um dos nossos grandes jornais na Austrália. 2 agricultores, um agricultor e sua esposa, nos seus 70 anos, ambos morreram de câncer de pâncreas e foi diretamente atribuível ao Roundup. Então, o que é o pâncreas? É, na verdade, parte do nosso sistema hormonal. Se você comprar uma batata que não seja orgânica, posso quase garantir que terá Roundup, porque eles usam Roundup para matar o topo, sabe? O topo a parte verde. Porque quando essa parte morre, então eles podem colhê-la. Mas absolutamente também eles modificaram geneticamente tantas plantas para resistirem ao Roundup, para que possam continuar pulverizando os campos. Então, herbicidas, inseticidas, eu considero que são igualmente produtos químicos. Mais um ponto, roupas. Roupas podem ter produtos químicos se você as lavar com um detergente que contém produtos químicos, mas há 3 tecidos que são realmente feitos a partir de plástico. Um é poliéster, acrílico e nylon. Então, hoje em dia, tantos tecidos, nós conhecemos o algodão e conhecemos a seda, mas, a propósito, se você comprar algodão, você deve lavá-lo e deve pendurá-lo no varal por um dia, porque o algodão é uma das culturas mais pulverizadas. Então, você tem algodão, lã, seda, bambu. Você pode não estar ciente de que rayon e viscose são ambos feitos de polpa de madeira, então são considerados fibras naturais. E modal, MODAL. Eu até tenho meias de modal. Eu comprei uma combinação de modal. É um tecido muito fino e sedoso, e é a celulose fiada da árvore de bétula. Então, os 3 dos quais você precisa ter muito cuidado são o acrílico, o poliéster e o nylon. Agora, com os homens, as cuecas deles são de algodão, as camisetas de baixo são de algodão, não é um grande problema, mas as mulheres gostam das coisas bonitas. E, infelizmente, muitas dessas coisas bonitas são feitas de materiais desagradáveis, tecidos desagradáveis. E quando estão contra o corpo da mulher e ela se exercita e fica quente, os poros se abrem, o tecido aquece e ela começa a absorver esses produtos químicos. Mas há algumas ótimas empresas, acho que a Fruit of the Loom, que vendem sutiãs esportivos e roupas íntimas muito boas feitas de algodão. Não me importo se houver 5% de poliéster ou nylon para dar um pouco de elasticidade, desde que predominantemente sejam feitas de fibra natural. Então, deixe-me explicar a questão da soja, porque você encontrará artigos que dizem: se você tem câncer de mama, não toque em soja. Você já leu isso? Câncer de próstata. Deixe-me contar a verdade sobre isso. Aqui estão 3 células e essas 3 células têm sítios receptores de estrogênio. Agora, este estrogênio é o que chamamos de xenoestrogênio. Então, esses aqui são xenoestrogênios. Então, os seus produtos químicos, os herbicidas, os inseticidas, os plásticos, esses xenoestrogênios ou mímicos de estrogênio, são 20.000 vezes mais fortes do que o estrogênio humano, então são potentes. Então, quão grande é o estrogênio humano? O estrogênio humano é 20.000 vezes mais forte do que as de planta. Então, o estrogênio da planta se encaixa muito bem no local do receptor assim. Bem, e quanto à planta? Bem, é uma coisinha minúscula, que simplesmente se alinha no sítio receptor assim. Então, estudantes, é da planta que precisamos ter medo? Não, não, não. São os produtos químicos que são os mais... Mas deixe-me explicar por que muitos estão dizendo que a soja... Aqui está o grão de soja cultivado na América hoje. É chamado de Roundup Ready, o que significa que foi geneticamente modificado para resistir ao Roundup. Primeiro problema, foi geneticamente modificado. Um fazendeiro me disse isso, ele disse, mas nós pulverizamos 5 vezes antes da colheita. Todas as ervas daninhas morrem e a soja continua crescendo. Isso é preocupante, não é? Mas sabe o que isso significa? Que essa soja tem 5 doses de Roundup nela. Esse é um soja perigoso. Esse soja aumentará o câncer de próstata e o câncer de mama, mas não por causa dos estrogênios naturais que estão na soja, e sim por causa dos venenos com os quais é cultivado. Agora,
A beleza dos estrogênios das plantas, soja, é claro, provavelmente um dos principais, quando chega ao local do receptor, ele bate a porta. Com licença, você precisa de mim? Lembre-se do Salmo 104, versículo 14, Deus deu ervas para o serviço do homem. Então ele bate a porta e a célula diz, não, obrigado, já temos o suficiente. Então o estrogênio de planta diz, bem, eu vou apenas sentar na porta. E você pode ver que ele agora protege aquele sítio receptor de qualquer xeno que possa aparecer? Mas se ele bate na porta e diz, por favor, entre, então ele entrará. A medicina chama isso de sinergia. Funciona com as necessidades do corpo e é isso que as ervas fazem. Então você pode ver que não precisamos temer a soja. A única soja da qual realmente precisamos ficar longe é a que foi modificada geneticamente e cultivada com venenos. Portanto, se você comprar soja orgânica, pode ter quase 99% de certeza de que não foi usado semente geneticamente modificada, porque se um agricultor orgânico usar a semente geneticamente modificada, ele perde o status orgânico. Antes de eu dar uma olhada no que muda isso, Estradiol e estrona, com sua forte ação proliferadora de células, todos os xenoestrogênios têm essa forte ação proliferadora de células muito semelhante ao estradiol e estrona. Então, como podemos mudar isso? Se você não fechar a torneira, ainda estará secando a outra esquina. Se você não encontrar a causa, nunca terá uma cura. Portanto, número 1, elimine. Eliminar a pílula. Bem, como podemos evitar que bebês apareçam por toda parte? O sexo é de duas partes, a contracepção deve ser de duas partes. Acredito que o papel da mulher é saber quando ela está ovulando. Minha filha me mostrou o telefone dela. Ela tem um aplicativo no telefone agora que diz a ela se está segura ou não. Então, o que ela faz é medir a temperatura todos os dias e inseri-la no aplicativo no telefone. E isso é o que ela vai descobrir. A temperatura dela fará isso. Em seguida, ela vai cair e subir para um plano mais alto. E esse é o sinal de que ela começou a ovular. Esse é o sinal número 1. Então, ela apenas adquire o hábito de medir sua temperatura antes de sair da cama todos os dias. E alguns casais fazem isso se querem engravidar para saber exatamente quando, para estarem juntos com mais frequência. Então, o segundo sinal é que o lubrificante vaginal dela muda. Quando uma mulher está no período do estrogênio, não é tão abundante. É mais branco. Quando ela está no estrogênio, ou ela parou o período de estrogênio, agora está no período de progesterona, e a progesterona está mais alta, então o lubrificante é muito mais abundante. É claro e viscoso. O terceiro sinal é que o colo do útero muda. Então, o que ela faz é verificar o lubrificante vaginal todos os dias e, em seguida, verificar o que o cérvix está fazendo diariamente. No início, ela não tem com o que comparar, mas à medida que as semanas e os meses passam, ela começa a ver um padrão. Então, ela pode... Quer dizer, todo mundo faz isso no telefone agora, não faz? Eu costumava usar gráficos, desisti, mas agora fazemos no telefone. E ela descobrirá que esses 3 sinais se juntarão. E a maioria das mulheres ovulará nessa semana. Mas o que esses sinais fazem? Eles permitem que ela defina o início e o fim. Então, o que ela diz ao marido? Aqui Estou segura. Aqui estou insegura. Aqui ela está segura. Agora, quando ela está insegura, então é o papel do homem usar camisinha ou dominar a arte de se retirar. Eu estava lendo um artigo sobre os homens italianos, como eles se orgulhavam de não engravidar suas mulheres. Engravidar dominando a arte da retirada. Eu adoro isso porque eles assumiram a responsabilidade. Enquanto eu sei que em Austrália, você sabe, nos últimos 40 anos tem sido tudo responsabilidade da mulher. A mulher toma a pílula ou usa o dispositivo intrauterino ou ela faz a laqueadura, mas começa a ser um pouco do homem. E ele faz uma vasectomia com a qual não concordo, porque uma vez que você começa a cortar tubos, fico me perguntando se já foi feito um estudo para mostrar se os homens que fizeram vasectomias 20 anos depois estão tendo problemas de próstata. Veja, você não pode começar a cortar tubos. Minha filha e o marido dela, Matthew, foram casados por quase 4 anos antes de a bebê Amethyst aparecer.
Que bom ter alguns anos juntos para estabelecer seu relacionamento antes do pequeno. Queridos aparecem e podem fazer ou desfazer um casamento. Então, elimine a pílula, elimine a TRH. É muito perigoso tomar, mas o que você verá aqui é uma alternativa. Elimine a carne e seus produtos. Se você ama carne e seus produtos, bem, deve ser orgânico. Uma senhora disse, bem, não vai ser muito se for o orgânico. Eu disse, bem, você vai prosperar com isso. Vamos mostrar como fazer lentilhas terem um sabor fantástico. Plásticos, acho que é impossível eliminá-los totalmente, mas tanto quanto possível, elimine a exposição do seu corpo a eles. E tanto quanto possível, armazene sua comida em vidro, cerâmica ou aço inoxidável. E produtos químicos, tire os produtos químicos de suas casas. Se alguém tem um bebê, um ótimo presente é comprar, vocês chamam de fraldas, né? Nós chamamos de nappies. Você pode comprar nappies descartáveis, feitos de amido. E na Trader Joe's, lugares assim tem. Compre um grande pacote disso, compre uma pequena garrafa de aço inoxidável com um bico de borracha, e vocês chamam de chupeta, nós chamamos de dummy. Custa $15 para comprar uma de borracha, mas compre um pequeno pacote assim e uma de madeira. Chocalho. Quantos chocalhos são de plástico? Então as crianças estão sugando o plástico o tempo todo e quando abrem o pacote elas vão dizer, este é um presente incomum. Sabe o que você diz? Sim, estamos muito preocupados com a sexualidade do seu bebê. Porque é isso que está acontecendo, sabe? Agora, pensamos que temos problemas agora. Espere mais 10 anos. É assustador. Então isso está fechando a torneira. Número 2, o seu fígado tem a capacidade eliminar o excesso de estrogênio. E isso pode ser feito por um de 2 caminhos. Um caminho é o hidroxi 2, o outro caminho é o hidroxi 16. Se seguir pelo caminho hidroxi 2, está fora. Se seguir pelo caminho hidroxi 16, volta 100 vezes pior. Então nós não queremos 16, queremos 2. Vamos chamá-los de rodovia 2 e rodovia 16. Então, vou mostrar uma lista de coisas que você pode fazer para estimular 2 e inibir 16. Uma delas é a família do repolho. A família do repolho contém indóis. Você pode pagar $100 e obter um suplemento com indóis, ou pode simplesmente comer repolho todos os dias. Repolho ou couve de Bruxelas, ou brócolis ou couve-flor, bok choy, couve. Eles todos contêm índolas. E você provavelmente não se surpreenda ao saber que o orgânico tem um nível muito mais alto, conteúdo de indol em comparação com o não orgânico. O que os indóis fazem é estimular a rodovia 2 e inibir a rodovia 16. Além disso, a vitamina família B, especificamente B6, B9 e B12. B6, 9 e 12 estimulam a estrada 2 e inibem a estrada 16. Alcaçuz, não estou falando sobre o doce alcaçuz, estou falando sobre a erva alcaçuz. Se você tem pressão alta, não use essa. Linhaça, linhaça, todos os dias a partir de quando você começar a comer. Em alguns dias alimentaremos você novamente. Você estará consumindo linhaça moída. Ela contém lignanas e essas lignanas estimulam a rodovia 2 e inibem a rodovia 16. Isto é verdade naquele ditado de Hipócrates, que o alimento seja seu remédio e o remédio seja seu alimento. Número 3. Na Austrália, vende-se um creme chamado Anna's Wild Yum Cream. O Anna's Wild Yum Cream contém um químico vegetal chamado diosgenina. E quando a diosgenina, quando esse creme é aplicado na sua pele, as células de gordura o absorvem e ele estimula essa via que seu corpo usa para produzir progesterona. Então, a beleza deste creme é que ele estimula seu corpo a produzir seu próprio progesterona. Você pode comprar nos Estados Unidos creme de progesterona. E eu acho que se alguém está tendo ondas de calor a cada 15 minutos, acabou de descobrir que tem câncer de mama, não está dormindo porque insônia é outro sinal de um desequilíbrio, eu acho que o creme de progesterona pode ter um papel inicialmente. Talvez para o primeiro pote, talvez 4 meses. Mas depois é importante mudar para o da Anna's.
para que você esteja aplicando um creme que vai estimular seu corpo a fazê-lo. Sempre que venho aos Estados Unidos, encontro mulheres que têm usado o creme de progesterona por alguns anos, simplesmente não está mais funcionando. Mas eu acho que a maioria das mulheres responde bem ao Anna's Wild Yam Cream. Ele trabalha com o seu corpo. Como você aplica? Um mergulho de dedo, então você coloca o dedo logo além da base da unha. Da primeira vez, pode ser o interior dos braços. É 2 vezes por dia, então de manhã pode ser na parte interna dos braços. À noite pode ser no peito. No dia seguinte pode ser no abdômen. Na noite seguinte pode ser na parte interna das coxas. Então você alterna os lados de aplicação. E uma mulher aplica este creme por 3 semanas no mês. Então são essas 3 semanas aqui. Então a mulher para quando está menstruando. Se ela não menstrua mais, ela escolhe uma semana do mês em que não aplica o creme. Muitas mulheres acham que escolher a primeira ou a última semana do mês torna mais fácil de lembrar. Por quanto tempo uma mulher deve usá-lo? Pelo menos 1 ano. Uma senhora me disse, eu tentei este creme e não funcionou. Eu perguntei, por quanto tempo você tentou? Ela respondeu, 2 meses. Eu disse, bem, isso é o que está acontecendo depois de 2 meses. Aqui está o desequilíbrio. Após 2 meses, estamos mais ou menos aqui onde queremos estar. Queremos estar? A boa notícia é que se demorou 20 anos para desequilibrar, não levará 20 anos para voltar ao equilíbrio, mas pode levar 1 ou 2 anos. Se uma mulher está aplicando o creme e para após 1 ano, e digamos que seus calores voltam, o que o corpo dela está dizendo? Um pouco mais? Por favor, um pouco mais. E uma senhora disse que tentou mais 6 meses, depois parou e não teve mais ondas de calor. Uma senhora me disse que dentro de 6 meses, não foram 6 meses, ela disse que dentro de 1 mês de aplicar o creme, a perda de sangue dela se reduziu pela metade. Quantas senhoras tiveram seus úteros removidos quando tudo o que realmente precisavam era equilibrar esses hormônios? Descobri também que as mulheres respondem bem com problemas de tireoide. Veja, o estrogênio alto se opõe à função da tireoide. Então, muitas mulheres que tomam a pílula quando estão na adolescência ou nos 20 anos, 30 anos depois, os hormônios ainda estão fora de equilíbrio. Também conheci pessoas que começaram a usar o creme para osteoporose. A progesterona estimula as células formadoras de osso. São suas células osteoblastas. Fortalece os ossos. Não há dose tóxica de progesterona. Pode-se ter hormônio da felicidade em excesso? Eu acho que não. Mas definitivamente há uma dose tóxica de estrogênio. Conheci uma menina de 9 anos que estava usando isso. Ela desenvolveu seios aos 8 e começou a menstruar aos 9. Então, se você tem entre 9 ou 90 anos, esse creme pode ser aplicável para você. Também conheci algumas mulheres, especialmente mulheres, que venceram sua depressão, indo com o Anna's Yam Cream e aumentando seu hormônio da felicidade. É também importante, este é o ponto número 4, que as 8 leis de saúde sejam implementadas, e seguiremos essas a partir de amanhã. Então, isso significa que todos os estimulantes devem ir embora. Quais são eles? O que são os estimulantes? Vamos defini-los amanhã. Vamos sim. E sua cafeína e seus álcoois, seus açúcares refinados. Então, eu escrevi essas 8 leis ali e aderir a elas traz equilíbrio naturalmente ao corpo humano. E o creme de inhame apenas ajuda com esse equilíbrio dos hormônios. Se uma mulher está passando pela menopausa, ela está tendo ondas de calor, ela tem ganho de peso. Simplesmente não consegue perder peso, o creme de inhame ajuda nisso porque diminui o estrogênio, aumenta a progesterona. E porque aumenta a progesterona, ajuda com o desejo sexual dela e também ajuda com o humor dela. Mas há 2 coisas que isso não afetará imediatamente, e eu acho que muitas mulheres de 50, 60 anos estão passando por isso. O sexo se tornou muito doloroso. As células que revestem a vagina são tão sensíveis e perderam lubrificação. E é muito difícil para o homem ver que sua esposa está sofrendo. E surgiu algo que está ajudando essas mulheres. Então colocaremos isso como número 5, e isso são as pedras de Ioni. A dinastia chinesa
desenvolveu as pedras Ione para ajudar as jovens concubinas a estarem sexualmente tonificadas para o imperador. Mas hoje elas são muito populares e idealmente são feitas de jade nefrita. O jade nefrita é como um mármore verde. A jade nefrita é pesada e, como verá, porque isso é importante em 1 minuto, mas também é um mármore liso, então não há fendas. Então, quando são encomendadas em um conjunto de 3. Então, esta é a maior pedra, é mais ou menos deste tamanho, e depois são como um ovo. E então, a próxima pedra e depois a próxima pedra. Essa é a menor pedra. Existem 2 buracos na base para que uma mulher possa inserir fio dental para fácil extração, e o que uma mulher fará é que ela inserirá a pedra, a extremidade maior primeiro, para que isso possa tocar o seu colo do útero. Ela começa com a maior pedra e nem perceberá que está lá, mas a usará por 1 hora por dia durante o primeiro 1 semana, 2 horas por dia na segunda semana, 3 horas por dia na terceira semana, 4 horas por dia na quarta semana e na quinta semana ela está usando por 5 horas por dia. E ela usa por 5 horas por dia por cerca de 6 meses. Até agora, sua cintura pélvica está tão forte que ela pode passar para a pedra de tamanho médio e pode usar essa diretamente por 5 horas por dia. Após 6 meses, ela pode passar para a pedra menor. Isso está fortalecendo o cinto pélvico dela, ou o cinto pélvico internamente. Vou desenhar o cinto pélvico para que você saiba o que quero dizer. Aqui está o cinto pélvico. Ali está o umbigo e na outra extremidade está aí na base da sua coluna, o cóccix. Então, aqui está o seu esfíncter anal, aqui está a sua vagina e a uretra. Então, é assim que se parece. É um sistema muscular, músculos passando por todo lado, mas ao redor do orifício, orifícios, é tudo músculo. Então, é uma cinta muscular, esta cinta pélvica. E usar essa pedra fortalece o cinturão, porque tem que segurar a pedra. E porque tem que segurar a pedra, mais sangue vem para a área, e onde mais sangue vem para a área, alimenta as células que revestem a vagina, alimenta as células que compõem as glândulas. Então, as glândulas começam a produzir lubrificante. E eu tive senhoras me dizendo que depois de 3 meses usando a pedra, o sexo não é mais doloroso, o lubrificante voltou. As células não são mais delicadas. Na verdade, tive um casal com um pouco mais de 50 anos. Eles pareciam um pouco envergonhados e disseram: olha, não sabemos como dizer isso, mas obrigado. Ele disse: este creme de inhame só coloca chumbo no meu lápis. E a senhora disse: não é mais desconfortável. Nós só queremos dizer que somos gratos. O que também está acontecendo com as pedras Ione e o efeito que está causando, lembre-se, é que está fortalecendo aquele cinturão internamente. Também está ajudando com incontinência, porque aqui está a uretra, é um músculo, sistema muscular. Então, usar a pedra a pedra está no meio, claro, então está fortalecendo todos os músculos ao redor. Minha filha teve um parto em casa. A filha dela tem 10 anos agora. Ela teve uma parteira. Eles conseguiram um banheiro inflável, tiveram parto na água. Nascimento na água dentro de casa, mas a parteira dela, que estava na casa dos 50 anos, contou-lhe essa história. Ela disse: fui ao médico, eu estava me sentindo tão desconfortável. Veja, o que acontece com o prolapso é que o útero pode cair até o pescoço do canal de parto. E o médico diz: posso suturar isso com uma tela. E isso está acontecendo muito hoje em dia, mas você também deve ter ouvido que há muitos problemas com o mesh. Na verdade, há processos judiciais pendentes por causa do que o mesh causou. Na Austrália, há cerca de 1 ano, elas ganharam o processo e muitas mulheres receberam indenizações por causa dos problemas que tiveram com o mesh. O mesh é o problema, sabe? Não é. Os médicos só sabiam usar a malha porque os músculos das mulheres estão tão fracos. Eles não têm nada para costurar. Então, você sabe qual é o problema? É a educação. As mulheres não estão mantendo a forma.
Então, os músculos delas estão fracos. Elas não estão comendo alimentos nutritivos. Então, as células não estão nutridas. Elas não estão hidratadas. É por isso que acredito no que Ellen White diz em seu livro A Ciência do Bom Viver, na página 127. Ela diz: a única esperança de coisas melhores é o educação das pessoas nos princípios corretos. Devemos nos exercitar todos os dias. Então, externamente, você pode fazer exercícios de pular, você pode fazer flexões. Você já viu as garotas fazendo flexões e as tendências e você pode... Você pode fazer esses exercícios que fortalecem o core. Eles vão te mostrar exercícios que miram o core. Isso é externo e todos os dias deveríamos estar fazendo isso, certo? Agachar, sobe, desce, fortalece tudo isso. E a pedra interna. Então, a parteira da minha filha, ela não gostou do som da tela. Então ela foi e pesquisou no Google prolapso e ela descobriu as pedras Ioni. Ela as encomendou, ela começou a usá-las. Ela voltou ao médico 3 meses depois. Ele disse: eu não entendo isso, mas você não tem mais prolapso. Veja, é apenas músculo. E a gravidade está sempre atuando, empurrando e puxando-nos para baixo, não é? E é a resistência à gravidade que fortalece os músculos do corpo humano. Então as pedras Ioni estão mudando a vida de muitas pessoas. E eu tive 2 mulheres fazendo nosso programa com cerca de 1 mês de diferença. Ambas tiveram um prolapso nos seus 50 anos, ambas fizeram a operação com a tela não funcionou, então tiveram que suportar o desconforto do prolapso contínuo com a tela até poderem agendar, porque tinham que entrar em uma lista de espera para fazer uma esterectomia total. E elas ouviram isso e disseram: se ao menos soubéssemos que poderíamos ter fortalecido nosso cinturão pélvico. Porque o cinturão pélvico não é muito falado, não é? E ainda assim, a cintura pélvica é algo muito importante, que as mulheres mantenham a força da sua cintura pélvica para que possam desfrutar de intimidade com seus maridos e aproveitar seus últimos anos. Porque lembre-se, os músculos não conhecem idade. Obrigado.